Direto agora para a conversa diária com o nosso correspondente na Europa. O Oriente Médio vive mais uma escalada de tensão. O chefe da inteligência do Irã foi morto. A credibilidade do cessar-fogo internacional. Qual cessar-fogo? É colocada à prova. Dia após dia, aliás, né? Jamil Chad, bom dia. O que você tem para contar para a gente, meu amigo? Bom dia, Felipe. Bom dia, Joana. Bom dia, Dani. E olha, angustiada e compartilhada comigo. A angústia, tamo junto, viu, Joana? Que isso, Jamil? Desculpa, Dani. Obrigada, Jamil. Não, mas não é nada contra quem não tem angústia. Mas eu também estou angustiado. Mas eu estou angustiado por outro motivo. Gente, vocês assistiram muito Apolo 13, sinceramente, na sessão da tarde. Não, minha angústia é a seguinte: existe uma corrida para quem vai ser o primeiro a estabelecer uma base na Lua. Né? A corrida entre a China e os Estados Unidos. Essa é só uma etapa para, eventualmente, criar uma base na Lua. Aí a minha preocupação é a seguinte: se essa corrida pular etapas, justamente por uma questão geopolítica, por uma questão de chegar lá primeiro, eu fico preocupado, sim, com eventuais problemas que a tripulação possa ter em nome da geopolítica, em nome da correria para quem vai chegar primeiro. Jamil, mas, enfim, esse é um outro debate. Jamil, você pleiteia um posto de correspondente da TMC na Lua ou em Marte? Já fala ao vivo aqui. A Joana disse que não, mas eu sim. Eu super. Absolutamente. Eu super. Eu posso fazer análise de lá, tranquilamente. Acabou. Fechado. E aí eu mando. Não tem mais perguntas. Alô, Marciano. Eu sou a única medrosa do grupo. Aqui quem fala... Quer dizer, eu vou estar falando da Lua, né? Não vou estar falando da Terra. Alô, lunático. Não, mas calma. Não, Dani, mas a Lua é a etapa para ir a Marte. Não, então você sim, tá no então, caminho. mas é porque na música, Baby fala, né? Alô, Marciano, aqui quem fala é da Terra. Eu não vou estar falando da Terra, eu vou estar falando da Lua. Então, precisei reescrever esse trechinho. Eu não tô angustiada, vocês viram muito Apolo 13, vai dar tudo certo. Eles vão voltar os 4 maravilhosos, cheio de imagens e informações, e vai ser incrível. Aí, quando a China for fazer o voo dela, também vai ser muito legal. E a gente, que neste momento aqui do Brasil pode só ficar assistindo, vai ficar assistindo. Vai continuar assistindo. Com muita alegria. Para a nossa alegria. Também. Nossa, hoje eu tô péssima, gente. Eu tô com vergonha do entrevistado mas, que mas, tá Dani, aqui, eu tô vendo ele. Não, Dani, mas sabe o que acontece? Na minha infância, quando eu era muito moleque, eu morava nos Estados Unidos quando aquele foguete explodiu, Certo. né, na saída. E eu me lembro, eu tinha 9 anos, eu me lembro do drama que foi aquela explosão. Então, assim, por isso que eu acho que talvez eu compartilhe com a Joana essa angústia. Só para não ficar tão isolada aqui, né? Mas voltando aqui ao Ele deu assunto... um ar dramático agora, né? Eu vou ter que falar da base de Alcântara, que quando eu era criança também explodiu aqui no Brasil. Boboca. Vambora. Tem cessar-fogo ou não tem, Vamos. Jamil Chad? Tem aí um papo de que tem uma proposta na mesa. Paquistão colocou uma proposta para o Irã, Estados Unidos, Israel. Em que pé está essa situação? Exatamente. O Paquistão, que está atuando como mediador dessa crise, é um novo mediador, porque, claro, o outro mediador era o Omã, e o Omã está sob ataque justamente do Irã, então, obviamente, deixou de ser um mediador. O Paquistão é um mediador e apresentou, sim, uma proposta de cessar-fogo em 2 etapas. 45 dias de trégua e depois uma paz sustentável, ou seja, o final da guerra. Mas, para que isso aconteça, nesses 45 dias, o Estreito de Hormuz precisa ser aberto. E os iranianos já avisaram hoje, olha, não vai ser por uma trégua de 45 dias que nós vamos aceitar reabrir o Estreito de Hormuz. E nós estamos nisso, nesse impasse, mais uma vez um impasse nessa negociação, com o prazo terminando. Donald Trump deu vários prazos, voltou atrás, deu um novo prazo, falou depois da Páscoa, aí no sábado ele falou que o prazo então terminava hoje às 8 da noite dessa segunda-feira. Ninguém sabe exatamente se esse prazo está válido ou está valendo ou não está valendo. A verdade é que nós temos neste momento uma negociação, sem dúvida nenhuma, mas como os iranianos dizem, que negociação é essa? Que enquanto nós estamos negociando, vocês vão lá e assassinam o chefe da inteligência iraniana, que é o que aconteceu esta manhã. Então,
como que pode se dar um clima de negociação se você tem de um lado, basicamente, mísseis colocados absolutamente com um alvo muito claro, que são as lideranças iranianas. Então, um dos pedidos iranianos é o seguinte: ok, vamos negociar, desde que vocês parem de matar as nossas lideranças, enquanto a negociação está acontecendo. E isso não está, obviamente, sendo respeitado. Então, neste momento, temos essa situação. Uma proposta, sim, sobre a mesa, uma proposta de 45 dias de trégua, seguida por uma paz sustentável. Do outro lado, claro, com a abertura do Estreito de Hormuz. Vamos ver para onde vai essa negociação. Agora, Jamil, desculpa, se eu entendi corretamente, o assassinato do chefe da inteligência da guarda iraniana foi reivindicado por Israel, certo? Isso poderia ser, e o tratado de cessar-fogo está sendo negociado entre Estados Unidos e Irã. Dá pra gente fazer uma análise sobre, assim, Israel puxa os americanos para essa guerra, fala, Trump vem que tá tranquilo, aí vira essa nhaca toda, né? Prejudica o cidadão que vai disputar a eleição de meio de mandato, que corre risco de perder a maioria nas duas casas, na Câmara e no Senado, e perdendo a maioria pode enfrentar um processo de impeachment. Israel deu outro tiro no pé de Donald Trump agora, então, atrapalhando o avanço das negociações? Então, Dani, esse é um ponto fundamental, pelo seguinte, supostamente essa negociação também envolve consultas com os israelenses, mas eles não são diretamente vamos dizer assim, as partes na negociação entre os Estados Unidos e o Irã. Agora, esse ataque hoje de manhã descarrilha, obviamente, esse processo. Aí a pergunta que você fez é absolutamente legítima. Interessa a quem descarrilhar um processo de negociação? E aí, claro, nós sabemos que existe uma diferença entre como o governo de Netanyahu vê a guerra e como hoje o governo de Donald Trump vê a guerra. Do lado de Donald Trump, ele tem sofrido, na verdade, a sua popularidade está em baixa, a situação é muito complicada para ele internamente. Teria sido um desastre se os iranianos tivessem feito um refém americano, no caso, o piloto ou esses militares que tiveram seus aviões abatidos no Irã. Não aconteceu, mas teria sido um desastre ainda maior. E do outro lado você tem Netanyahu, que quer a continuação da guerra, das guerras, na verdade. Terminado Gaza, ele iniciou justamente essa nova etapa. Então, há uma diferença de posição, sem dúvida nenhuma. E a pergunta fundamental é essa: a quem interessa descarrilhar a negociação? Tá certo, Jamil. Um abraço para você, boa semana. A gente volta a se falar amanhã. Valeu. Estamos aqui amanhã com novas angústias, sem dúvida nenhuma. E as velhas também. Essa é uma certeza.